dia a todos. Com a graça de Deus, eu os convido para a leitura do Salmo capítulo 146. Leitura no livro dos Salmos, capítulo 146. Atendendo à santa convocação do Senhor, para prestarmos a Ele culto nesta manhã. Leitura no livro dos Salmos, capítulo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Nós vamos louvar ao Senhor com o Salmo 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra reina Deus, aleluia. Amém. Gostaria de convidar o pastor Messias para dirigir o culto hoje. Bom dia, irmãos. Convido a amada congregação para buscarmos ao Senhor nosso Deus numa oração de invocação. Oremos, buscando a presença do nosso Deus. Pai gracioso, santo e eterno,
Deus sublime, alto, correto, justo, benigno, Deus misericordioso, Senhor Deus que criou os céus e a terra, único Deus vivo, Deus verdadeiro, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Deus, e neste momento queremos cultuá-lo, Deus. Para isso, Pai, estamos aqui congregados, Senhor, nesta santa comunhão, com a intenção, ó Deus, de homenagear somente ao Senhor, de proclamar somente os seus grandes feitos, de louvarmos somente o Senhor e de adorarmos somente a Ti, pois somente o Senhor é digno de receber toda adoração a Deus. Reconhecemos, no entanto, nosso estado de pecadores e lhe pedimos, Deus, perdão pelas nossas falhas e pecados. Queremos nos unir, ó Deus, a todo o povo que o adora em espírito e em verdade, a todo aquele que professa o Teu nome, Deus, todo aquele que se submete ao Senhor, a Tua santa revelação nas Escrituras, para que possamos prestar um culto verdadeiro, Deus, um culto espiritual. Nós precisamos da Tua ajuda para isso, e ainda lhe pedimos que Teu Santo Espírito, ó Deus, venha ministrar, ó Deus, nos nossos corações, todos os atos deste culto, sejam litúrgicos, seja a questão do sermão, e tudo seja para glorificar o Teu nome. Conduza-nos, Deus, na verdadeira e perfeita adoração, pois queremos adorá-lo, Deus, em espírito e em verdade. Nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania e o Teu senhorio sobre a igreja e sobre tudo que acontece no mundo, Deus. E no nome santo e poderoso de Jesus te louvamos. Obrigado pela Tua graça. No mesmo nome de Cristo oramos. Amém. Quero convidar a amada congregação para o voto da nossa segurança, o voto da nossa confiança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Gostaria de convidá-los à leitura da lei em Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 20. Relembramos como é a prática da Igreja de Cristo, a lei que o nosso Deus deixou para que os homens observem. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor, o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bem, irmãos, esta é a nossa releitura acerca da lei de Deus, conhecido como os 10 mandamentos. Eu quero meditar com os irmãos um pouquinho acerca do primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Nós sabemos que existe uma certa confusão em algumas instituições ao mencionarem os 10 mandamentos e ligam o primeiro mandamento ao segundo, como se fosse apenas um mandamento. Na verdade, o primeiro mandamento, ele é de fato ligado ao segundo, mas são mandamentos independentes. Existe o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é um mandamento fixo. E o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, imagem de coisa alguma que há no céu. O primeiro mandamento, ele vai levar não somente ao segundo, mas a todos os mandamentos. Porque a compreensão exata do primeiro mandamento, ele vai facilitar para que o povo de Deus ele consiga observar mais facilmente, vamos dizer assim, embora não seja fácil, mas mais facilmente todos os outros 9 mandamentos. Porque o primeiro mandamento diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Nós temos que, talvez por uma questão de cultura ou do inconsciente coletivo que existe, né, no meio cristão, um pensamento que essa ideia de outro Deus seria um ídolo, algo visível, talvez uma estátua, talvez uma imagem, talvez coisa assim. Mas Deus, aqui neste contexto, vai representar tudo aquilo que exerce senhoria absoluta sobre a sua vida. Tudo aquilo que vai condicionar, o que vai dirigir você a tomar as suas decisões cotidianas, suas decisões pessoais, o rumo da sua vida, enfim. Muitas pessoas colocam situações, vamos dizer assim, acima de Deus e muitas vezes não percebe. Nós podemos colocar, sem querer, pessoas, situações, objetos, até mesmo a igreja acima de Deus. Muitas vezes é possível acontecer isso. E aqui diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nada que tire a primazia de Deus, nada que tire a honra de Deus. Então, como deve ser a vida daquele que observa o primeiro mandamento? Todas as minhas decisões, eu tenho que ver se isto fere o meu relacionamento com Deus. Eu quero saber se Deus reina, se Deus preside nessas minhas decisões. A minha vida, ela deve ser para glorificar a Deus, né? O apóstolo Paulo, ele diz: quer comamos, quer bebamos, tudo seja para a glória de Deus. Se vivemos, para Deus vivemos. Se morremos, para Deus morremos. Deus, ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. O fato de nós recusarmos dar a soberania a Deus não vai implicar, o resultado não será que Deus não será soberano. Deus continuará sendo soberano. Ainda assim, Deus continuará sendo soberano sobre a nossa vida, mesmo que nós nos coloquemos numa posição de rebeldia contra Deus. Deus continuará sendo soberano sobre as nossas vidas. Deus continuará conduzindo o rumo das coisas. Ele não perderá o controle se a criatura se negar a dar a soberania a Ele. Mas isso vai apontar apenas
que nós não estamos cumprindo o mandamento como nós deveríamos cumprir. Isso vai apontar apenas que nós não estamos fazendo Deus soberano sobre nós. Este é um problema interno, não externo. Deus, ele continua sendo soberano. Mas nós, na nossa vida, nós estamos dizendo mais ou menos assim: eu quero ser autossuficiente e livre de Deus. Eu quero ser livre de Deus. Foi isso que aconteceu com Eva. Foi isso que aconteceu com Adão, nossos pais, no período da inocência. Em determinado momento, por uma influência externa, eles decidiram então querer serem livres de Deus. Eles quebraram esse primeiro mandamento. Ele não existia escrito ainda, né? Mas moralmente esse mandamento ele é óbvio. Não termos outros deuses além do Deus vivo, o Deus condutor da história. Então que nós possamos meditar sobre isso, porque é muito comum na nossa vida, por mais fiéis que sejamos, por mais que tenhamos um coração voltado para servir a Deus, todos nós corremos o risco diário de colocarmos alguma coisa acima de Deus. Isso é um dos mandamentos que muitas vezes nós quebramos até sem perceber, né? Então que nós possamos ter um alerta aqui e falar: Senhor, me ajude a vencer tal dificuldade, me ajude em algo que não estou conseguindo superar, para que eu possa te servir melhor, para que eu possa reconhecê-lo de fato como Deus, dar a primazia ao Senhor de fato na minha vida, né? Isso não é penoso, irmãos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Deus se agrada dessa voluntariedade dos nossos corações, né? E Deus é um Deus que sabe abençoar, é um Deus galardoador, é um Deus provedor, cuidador, né? E não há nada melhor para o ser humano do que a paz de estarmos de fato, né, colocando Deus acima de todas as coisas. Neste momento eu convido a amada congregação para uma oração de confissão. Neste momento os irmãos estarão orando silenciosamente. Caso tenham algum pecado, algum erro não confessado, esse momento será oportuno. E também, se os irmãos se lembraram de alguma situação da vida em que colocaram algo ou alguém acima de Deus como soberania sobre vocês, se sentirem o desejo sincero, né? O arrependimento, o pedido de perdão deve ser algo sincero diante de Deus. Se sentirem o desejo sincero, esse momento será oportuno também, enquanto eu orarei uma oração de confissão em voz audível. Oremos. Pai gracioso e altaneiro, Senhor dos senhores, Rei da glória, Deus que conduz os rumos da história, Deus que ama a sua criação, Deus que ama seus filhos, Deus que criou o homem e a mulher com suas próprias mãos e os abençoou e deu a terra para que o homem vivesse nela. A Ti, Deus, nós manifestamos gratidão agora por toda a Sua bondade. Nós sabemos, Deus, porque a Tua revelação nos traz ao conhecimento que o Senhor nos criou para a Sua glória. O motivo pelo qual o Senhor nos criou foi para a Sua glória. Porque a Sua bondade, a Sua justiça, as Suas misericórdias, elas merecem ser glorificadas. O Seu amor merece ser glorificado, porque o Senhor representa o que é perfeito, o que é honesto, o que é digno, o que tem a ver com o verdadeiro amor, o que tem a ver com a absoluta verdade. O Senhor representa, Deus, tudo que é correto, tudo que é moralmente bom, tudo que há de benignidade. Por isso, Deus, o Senhor deve sim ser glorificado. E nós, Senhor, muitas vezes colocamos situações, pessoas, pensamentos próprios, muitas vezes acima do Senhor, Deus. Nós
apelamos pelas tuas misericórdias. Tua palavra diz que se o Senhor olhar iniquidades, nenhum de nós pode sobreviver. Por isso, Deus, nenhum de nós pode subsistir. Por isso nós nos quebrantamos diante do Senhor, ó Deus, quando lemos o primeiro mandamento. E lhe pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes colocamos a nossa vontade, Deus, como direção das nossas atitudes. Também, Deus, outros erros e pecados que cometemos, nós buscamos agora, com todo respeito e reverência, Deus, as suas misericórdias, apelamos, rogamos pela bênção do seu perdão. E nos ajude, Deus, a caminharmos de glória em glória, para amadurecermos espiritualmente, a ponto de tudo que fizermos, Deus, seja para glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Deus, nesta missão que para nós é difícil, mas com a sua ajuda nós podemos conseguir. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino Castelo Forte. Nós estamos no mês da Reforma e pretendemos hoje, no próximo culto, se Deus nos permitir, nós, enquanto cantarmos este hino, agradecermos a Deus por ter levantado aqueles reformadores e ter mudado o rumo da história, não só da igreja, como da própria sociedade, que estava sofrendo bastante naquele período. Então, vamos louvar a Deus com o hino Castelo Forte. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe
Convido os amados irmãos para meditarmos no dia do Senhor 7. Semana passada ouvimos acerca do dia do Senhor 6, a necessidade de Cristo. E a pergunta 19 do dia do Senhor 6 é: como você sabe disso? Como você sabe que é necessário um homem justo derramar o seu sangue e um ser poderoso para suportar a ira de Deus pelos nossos pecados? Como nós sabemos disso? E a resposta à pergunta 19 é que nós sabemos disto pelo Santo Evangelho. E este Santo Evangelho, o próprio Deus revelou. E Ele revelou pela primeira vez no paraíso. Depois, Ele o proclamou pelos patriarcas. São os pais das 12 tribos. Depois, Abraão, Isaac, Jacó e os demais patriarcas. E depois pelos profetas, os profetas do Antigo Testamento. E o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei. E finalmente o cumpriu por meio do seu único Filho, a saber, Jesus Cristo. E então entramos, conhecedores disto, entramos no dia do Senhor 7, e a pergunta 20. Então, todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles pereceram por meio de Adão? Resposta: não. Só os salvos, os que pela verdadeira fé são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Veja que quando a humanidade caiu, quando Adão caiu, toda a humanidade caiu com ele. Toda a humanidade caiu com ele. Isso nós sabemos por quê? Porque Adão, ele era o representante federal da humanidade. Então, como uma federação é um pacto de lealdade. Pessoas que fazem parte, ou instituições que fazem parte de uma federação, são pessoas ou instituições que concordam com uma aliança e fazem um pacto de serem leais sobre aquilo. Por exemplo, como o nosso país, por exemplo, que é uma federação. Então os estados têm um pacto, todos os estados do Brasil têm um pacto com a União de submeterem-se às leis federais, às leis da nação. Obviamente aqui há falhas, né? Porque tudo isso é governado por homens. No caso, Deus fazendo esse pacto com Adão, e Adão sendo o representante federal de Deus, da humanidade, Adão respondia por toda a humanidade. Então houve um pacto com Deus, houve uma aliança com Deus. Esse foi um pacto de lealdade, houve uma aliança. E essa aliança era muito favorável ao homem, muito favorável ao homem. Porque havia apenas um item que poderia condenar o homem. Deus deixa o homem na terra que ele criou, dizendo que ele poderia aproveitar de tudo que ali tinha. Poderia comer de todas as árvores, cuidar dos animais, fazer o que ele quisesse com toda essa maravilha. E o único item da lei dessa aliança era não comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem, então, representando toda a humanidade, o homem federal, representando toda a humanidade, quebrou a lei. Por ser falho, por tornar-se falho, por receber uma influência externa, ele quebrou a lei. No entanto, Deus é fiel e Deus não quebra a lei. Então, aonde vamos chegar com essa pergunta 20? No seguinte fato: toda a humanidade quebrou a lei com Deus e foi condenada à morte, porque esta era a lei. Esse era o pacto de lealdade. Representados por Adão, seu representante federal, toda a humanidade quebrou o pacto com Deus e foi condenada. No entanto, Deus é fiel e justo.
Deus ele não vai quebrar a sua parte no pacto. De forma alguma Deus vai voltar atrás com a sua palavra. Então Deus será justo ao seu pacto federal que fez com a humanidade. Então Deus condenará a humanidade, porque Deus não pode voltar atrás na sua aliança, porque Deus é fiel e justo. É como se você imaginar um homem honesto que dê a sua palavra e que mesmo sofrendo uma tristeza, ele não volta atrás com a sua palavra. Deus se entristece pelo homem ter que ser condenado, mas quem quebrou a aliança foi o homem e não Deus. Então Deus continua fiel à sua parte da aliança. Por ser misericordioso, Deus toma uma providência para consertar esta mesma aliança. Deus não cria uma nova aliança. O que Deus cria é um novo representante. E este representante é seu próprio Filho. E Deus o torna homem. Por isso Cristo, ele se esvaziou de toda a glória de ser Deus e se fez um de nós. Por isso Cristo é sim 100% homem. Por ser Deus, ele continua sendo 100% Deus. Mas ele se esvaziou da glória de ser Deus. E se fez um de nós, humildemente, para então restabelecer esta aliança. Então agora, Cristo é o representante desta aliança diante de Deus. Então, embora o homem tenha escolhido quebrar a aliança, e Deus, por ser justo, Deus condenará a humanidade que o homem representava, Deus usa de misericórdia e envia então seu próprio Filho com derramamento de sangue, porque sem o derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Então Deus agora envia o seu próprio Filho para que ele se torne um homem e se torne o representante desta humanidade. E agora somente os que estão em Cristo poderão então usufruir da segurança que esta aliança traz. Aquele que não está em Cristo, ele será condenado com a humanidade, pelo erro de Adão, seu representante federal. Aquele que está em Cristo alcançará a misericórdia de Deus. Desta forma, Deus mantém os seus atributos: justiça, porque o pecado, a desobediência, a deslealdade, a traição, todas essas coisas que o homem cometeu contra Deus, deverá ser punido. E que os homens cometem também entre si, né? Todas essas coisas deverão ser punidas, serão punidas, porque Deus é justo. No entanto, Deus usa também da misericórdia. Então, Deus oferece Cristo como sacrifício vivo para resgatar o seu povo, a sua igreja. Então é considerado seu povo, sua igreja, todos aqueles que de fato se submetem a Cristo e entram novamente nesta mesma aliança que o homem quebrou um dia, mas a providência de Deus, o próprio Filho de Deus se tornar um de nós, resgatou para que Deus também usasse da sua misericórdia. Então, em momento algum, houve injustiça. Deus faz justiça com alguns, não justiça, mas misericórdia com outros, mas a nenhum Deus tratou com injustiça. Então é necessário estarmos em Cristo. Pergunta 21. O que é a verdadeira fé? A resposta é: a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então veja bem aqui essas três partes dessa pergunta, né? Eu não vou me prolongar. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Veja bem, a fé não é apenas crer, mas é acrescentar convicção ao que você crê. Existe uma diferença nisso.
Porque eu posso crer em algo, mas não seguir. Eu posso crer em algo, mas não me submeter àquilo. Eu posso crer que aquilo é verdade, mas ser indiferente àquilo. Escolher outros caminhos. Então, a fé não é apenas crer. Quando diz, todo aquele que crê será salvo, não é apenas crer. Esta fé é crer, obviamente, mas com convicção, uma convicção tão profunda que me faz olhar aquilo como algo importante para mim, algo que eu deva dar atenção àquilo, algo que eu tenha que conduzir a minha família dentro daquilo, porque aquilo eu tenho tanta convicção que aquilo é real e importante, que eu me submeto e começo essas práticas. Então veja que existe uma diferença entre crer e a verdadeira fé. Obviamente, na verdadeira fé tem que ter o elemento crer, mas nem sempre somente o crer faz parte da verdadeira fé. Então é necessário acrescentar convicção àquilo. É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados. Irmãos, existem cristãos que estão sendo devorados por culpa. Deus garantiu o perdão de pecados. Todos nós erramos, todos nós falhamos, e nenhum de nós, por nós mesmos, pode consertar a situação diante de Deus. Nós podemos nos consertar muitas vezes diante dos homens, quando erramos diante dos homens, mas não podemos consertar a nossa situação diante de Deus, porque é um Deus santo. Então, Deus nos garante que por meio do seu Filho, pelo sangue que Ele derramou na cruz, há perdão para os nossos pecados, e nós devemos descansar nisso. Falar, Senhor, muito obrigado. Aqui nós começamos a entender a nossa gratidão, porque até aqui nós temos ouvido, até esse dia do Senhor aqui, nós temos ouvido sobre a nossa miséria, sobre o pecado, sobre a humanidade sendo condenada. E aqui eu já começo a entender a gratidão que eu devo ter por Deus, por Cristo, né? Então, é também a firme certeza, isso é a operação da verdadeira fé. Deus garantiu não só aos outros, não foi só Pedro, não foi só Paulo, não foi só os apóstolos que foram perdoados os seus pecados e salvos. Nós também, cada um de nós, individualmente, né? Desde que, obviamente, viva a operação da verdadeira fé, né? Então todos nós temos, né? Somos agraciados pelos méritos de Cristo para o perdão dos pecados, justiça eterna e salvação. E isto é por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Isso significa que nada bom em nós poderia nos trazer isso como causa. Poderia ser uma causa, que nos trouxesse isso como efeito. Nada bom em nós pode fazer isso. É pura graça de Deus, pura misericórdia de Deus. Então não é por nossas obras, nem por nenhum tipo de mérito nosso. Se seguimos a Deus e procuramos segui-lo com fidelidade, é por pura gratidão ao que Ele nos fez. Porque não temos justiça própria e nem mesmo força para vencer todas as situações que nos afastam de Deus. E por fim, o Espírito Santo é que opera essa fé no nosso coração. E opera por meio do Evangelho. Irmãos, sem a revelação das Escrituras, não existe a fé verdadeira. Mesmo que você confie numa pessoa que é cristã, que te diga que recebeu revelações de Deus sobre a sua vida, se não for diretamente pelo meio do Evangelho, você não está na verdadeira fé, na fé que o próprio Deus opera nos nossos corações para nos perdoar pecados, para nos fazer justiça eterna, para nos trazer salvação. Apenas o Evangelho. Cristo é o Verbo.
Cristo é o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então, somente o Evangelho, somente as Escrituras reveladas por Deus é que vão operar a fé no coração da pessoa. Então, se a pessoa segue uma denominação, um segmento do cristianismo, nada disso aí vai suprir. Não vai. A única coisa que vai, a ferramenta que Deus determinou para operar a fé verdadeira no coração das pessoas é a sua revelação bíblica, é o Evangelho. E nós professamos a nossa fé através do credo apostólico, que é a pergunta 22, né? E a partir do dia do Senhor 8, se Deus assim nos permitir, nós vamos começar a estudar o credo apostólico. Então a pergunta 22 diz: então, em que o cristão tem de acreditar? O que nós devemos de fato acreditar, né? Resposta: em tudo que nos está prometido no Evangelho. Veja, em tudo que está nos prometido no Evangelho. O cristão, ele não vive de meio Evangelho, de 99% do Evangelho. Nós cremos na palavra de Deus inteira, como inerrante, permanente, infalível, tá? Em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Então, aqui, a pergunta 23 vai perguntar: quais artigos são estes? A igreja, mais ou menos por volta, é atribuída aos apóstolos, mas nós não temos certeza se foram os apóstolos que escreveram isto. Porque, por mais longe que você possa rastrear na história, você vai chegar no século II, onde eles professavam o credo em cultos e em batismos, em cerimônias, né? Então, mais conhecido historicamente como credo apostólico, mas não sabemos exatamente se os apóstolos escreveram. Mas pode se chamar credo apostólico porque esses 12 artigos de fé são retirados do que os apóstolos lançaram como doutrina. Cada um desses 12 artigos são doutrinas bíblicas que os apóstolos lançaram. E esses artigos são: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o primeiro artigo. Aqui, professando a nossa fé. Segundo artigo em que professamos a nossa fé: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro artigo: que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quarto artigo de fé da Igreja Universal Cristã: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Artigo 5º: no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto artigo da nossa fé: subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo artigo da nossa fé: de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Oitavo artigo da fé cristã universal: creio no Espírito Santo. Nono artigo da fé cristã universal: na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. 10º artigo da nossa fé: na remissão dos pecados. 11º artigo: na ressurreição do corpo. 12º artigo: e na vida eterna. Amém. Então esses 12 artigos, eles professam o que é de fato a fé cristã. Ele é um resumo do que é a fé cristã. Esta fé, esses 12 artigos, são retirados única e exclusivamente da revelação bíblica e nos apontam resumidamente do que se trata a fé em Cristo. Então, a partir do próximo dia do Senhor 8, se Deus nos permitir, vamos começar então a analisar melhor esses artigos da fé cristã. O Evangelho, ele é a ferramenta que Deus usa para alcançar os seus salvos. A verdadeira fé, ela só é operada por meio do Evangelho. Romanos 10:17, para nós finalizarmos, quero convidar os irmãos para a leitura aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos.
capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então veja que a única forma, a procedência da fé verdadeira, ela não procede dos homens. A fé verdadeira não procede dos homens. Há quem diga, mas o Espírito Santo, não, ela não vai proceder de revelações do Espírito Santo. Obviamente, a iluminação do Espírito Santo na palavra, né? Mas não algo distinto da palavra, tá? O que as Escrituras nos garantem é que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, é assim que a verdadeira fé é operada na vida do cristão. Por isso, a pregação deve ser uma pregação que instrua o corpo de Cristo, a Santa Igreja de Cristo, na revelação de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 128. Bem-aventurado aqueles que temor têm ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Javé. Do labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tua esposa em tua casa é videira florescer, quais rebrentos de oliveira os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos seja paz sobre Israel. Convido a Santa Igreja do Senhor para a leitura no livro dos Gênesis, capítulo 3. Teremos o verso 9. Livro dos Gênesis, capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E quero também deixar como tema aqui para os irmãos o próprio capítulo 3, o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Convido a amada congregação para uma breve oração. Pai glorioso e santo, eterno, Deus precioso, grande, altaneiro, Deus que é justo, mas é misericordioso também. E pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã, estamos aqui reunidos, Deus, nesta santa e doce comunhão, com nossos irmãos e irmãs e também com o Senhor, com todos aqueles que o louvam e o adoram e o proclamam,
ó Deus, e que se reúnem para cultuá-lo. Todos aqueles que reconhecem que são falhos e pecadores e necessitam, Deus, do Teu santo evangelho, para que a verdadeira fé seja operada nos nossos corações. Corações que muitas vezes são duros pela dinâmica da vida, pelos traumas passados, por infâncias difíceis, por frustrações e decepções que acontecem nas relações interpessoais, pelas falsas crenças, pelo desapontamento com pessoas. Tudo isso, Deus, pode provocar a perversidade da dureza, da incredulidade. Por isso, Deus, nós te agradecemos por Tuas misericórdias, porque é somente a revelação da Tua santa palavra que quebra todos esses grilhões e que nos liberta, Deus, de sentimentos que podem escravizar o ser humano. Por isso, Deus, agora, diante da Tua santa palavra, nós pedimos mais uma vez perdão pelas nossas falhas e pecados e suplicamos a Ti, nós rogamos a Ti que nos instrua, que nos ensine, Deus, porque homem nenhum, ó Deus, sem a Tua direção, sem a Tua iluminação, pode nos ensinar. Por isso precisamos da Tua palavra, porque a pregação sobre Teu Filho Cristo é que traz a verdadeira fé. Por isso, Deus, eu lhe peço que neste momento eu diminua, eu desapareça, e somente, Deus, a Tua palavra prevaleça, porque a Tua palavra é a verdade, e que a glória seja ao Teu santo nome, que esse sermão Te glorifique, para a honra e glória somente do Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, a solução de Deus para os conflitos internos do homem. No texto que nós lemos aqui, de Gênesis 3:9, que vou repeti-lo, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Neste texto, Deus faz uma pergunta. Mas essa pergunta, onde estás, não é uma pergunta geográfica, locativa. Deus não está interessado aqui ou querendo saber aonde o homem estava. Deus, ele é onisciente. Ele sabia perfeitamente onde o homem estava. Mas essa pergunta é uma pergunta sobre o estado interior do homem. E Deus faz essa pergunta para despertar justamente este estado de consciência no próprio homem. Não que Deus não soubesse onde ele estava, mas é uma pergunta para tentar despertar o homem do que estava acontecendo nele próprio. Ou seja, no próprio interior do homem. Então Deus pergunta: onde estás? Onde você está em meio a turbilhão, o turbilhão de sentimentos e emoções que te arrebataram da paz quando você comeu do fruto proibido? Onde você está neste meio, neste turbilhão de sentimentos que te tiraram da paz que você tinha até cair? E que agora promove dentro de você sentimentos que você não conhecia antes. Onde está o seu estado de consciência? Deus faz quase que um apelo ao homem: olhe para si mesmo e perceba o que está acontecendo com você agora. Depois que você aceitou morder a delícia, que você não poderia mordê-la, o que aconteceu com você? Aonde você está? Essa é a pergunta de Deus. Onde estás? Onde está agora, após o pecado ter te devastado? Onde você está agora? Você foi criado perfeito, habilitado para viver prazerosamente e usufruía de uma paz intensa. Mas onde você está agora? Olhe para o que você era, considere
e considere como você está agora. Por isso Deus então faz essa pergunta: onde estás? Bem, ao leitor distraído, essa pergunta pode parecer uma pergunta simples, mas há muita complexidade nela. E por que a complexidade nela? Porque essa não é uma pergunta geográfica. Essa é uma pergunta que chama o homem a despertar pelo seu estado interior, como nós dissemos. E porque esta pergunta, além de chamar o homem a despertar para o que estava acontecendo nele próprio, irmãos, Deus apela aqui, Deus chama aqui a inteligência do homem. Não é inteligente a pessoa simplesmente se entregar ao pecado e seguir a sua vida de queda em queda, de corrupção em corrupção, de devastamentos e devastamentos, até que chegue o final dos seus dias. Não há inteligência nenhuma nisso. O que é inteligente é a pessoa olhar para dentro de si mesma e considerar o que está acontecendo com ela. O que está acontecendo com ela. E por isso Deus faz essa pergunta. Então essa pergunta é complexa porque essa pergunta faz o homem professar a sua condição lastimável de alguém que passou rapidamente de uma paz plena e absoluta para uma neurose. Neurose, porque Adão, a resposta de Adão está aqui no verso 10. Veja o que Adão responde. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Um sentimento que Adão nunca havia sentido. E um sentimento que Adão jamais iria sentir se não tivesse submetido ao pecado. Então o homem rapidamente passou a apresentar um sintoma do que a psicanálise chama de neurose. Segundo a psicanálise, o caminho para a neurose passa exatamente pelo que o homem experimentou na queda. Se você for estudar psicologia, você vai ver que quando você for estudar esse estado de ânimo, esse estado de espírito que torna o homem neurótico, você vai ver que o efeito, o que vai resultar na neurose é exatamente o que Adão passou na queda. Ou seja, culpa e vergonha. A culpa e a vergonha são temas significativos na psicanálise e têm sido cada vez mais estudados. Estes dois sentimentos desempenham papéis importantes na compreensão da psique humana, revelam muito sobre a natureza do ser humano. Essa frase que eu falei agora, eu tirei de um site chamado BART, que é um site que fala de psicanálise, é um site científico. Veja o que fala. A culpa e a vergonha são temas significativos para a psicanálise e tem sido cada vez mais estudado. Estes dois sentimentos desempenham papéis importantes na compreensão da psique humana e revelam muito sobre a natureza do ser humano. A psicanálise, na sua forma científica, ela entende que a natureza humana, o homem natural, ele se envolve tanto com culpa como com vergonha. E se esta culpa e esta vergonha não forem tratadas, ela vai gerar, ou ela pode gerar, algum tipo de neurose. Isso é a ciência que diz. Compare com o que aconteceu com Adão. A culpa é um sentimento profundamente enraizado na estrutura do desejo humano. Ela se manifesta de várias formas, desde o remorso até a neurose. Então veja que a culpa é um sentimento profundamente ligado ao estado de desejo humano. Quando a serpente enganou Eva, ela provocou o desejo na Eva, de que a Eva comesse daquele fruto. Já a vergonha é um afeto a si mesmo, que surge quando o olhar do outro expõe uma falha ou uma inadequação
é um sentimento penoso, ligado à perda de dignidade e à revelação de fraquezas. Então Adão, em poucos minutos, eu não sou um psicólogo, um psicanalista, né? Eu não sou nada disso. Apenas fiz uma pequena pesquisa e comparei com esse estado de Adão. Adão passou rapidamente por um estado pleno, seguro, tranquilo, onde não havia medo, onde não tinha dor, onde não sentia vergonha, sentimentos que ele simplesmente não conhecia, para um estado de neurose decretado aqui. Ele sentiu tanto medo que no seu desvario, esse medo levou a um desvario tão grande que ele achou que seria possível esconder-se de Deus, como alguém se esconde de Deus. E ele diz aqui no verso 10, né? Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, irmãos, ambas, culpa e vergonha, juntas e não tratadas, levam à neurose. Vejamos como Deus tratou a culpa e a vergonha do homem. A culpa do homem em seu estado mais avançado, a neurose. Para entendermos melhor, vamos ver o início do conflito na existência humana, na Terra, observando os 4 personagens que estão nesse texto aqui: a serpente, a esposa, o marido e Deus. Primeira coisa aqui, irmãos, é que a serpente, ela exerce o poder influenciador, afirmando meias verdades. Veja como a serpente, como Satanás, personalizado ali na serpente, ele conseguiu tirar Eva do seu estado pleno, do seu estado de paz. Não podemos dizer que ele simplesmente mentiu para Eva, mas o que ele fez? Ele fez uma mescla aí de mentira e verdade. Ele usou meia verdade. Veja aqui que ele diz aqui no verso 4 de Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: é certo que morrereis. A serpente diz: é certo que não morrereis. Ah, mas isso é uma mentira. É uma mentira, mas se você olhar mais a fundo, é uma meia verdade. Porque Eva não morreu na hora. Ela trouxe a morte, ela permitiu a morte para si mesma, ela permitiu a morte para toda a sua descendência, e ela trouxe imediatamente a morte espiritual. A morte espiritual foi instantânea. Morto em delitos e pecados. Mas a serpente, ela faz o papel aqui do influenciador. Ou seja, e ele influencia misturando mentiras e verdades. Por que as seitas que existem no segmento cristão, por que as seitas, elas são muito mais numerosas na quantidade de pessoas do que as igrejas mais fiéis? Por que acontece isso? Porque é uma mistura da verdade com a mentira. E o erro é muito mais simples. Então, se o erro é simples e eu coloco um pouco de verdade, então dá uma sensação que aquilo é verdade. Então algumas coisas as pessoas falam: não, mas isso aqui a Bíblia fala mesmo. Mas só que junto não está perfeito, não é aquela pregação de Cristo genuína, mas a mentira junto. Isso acontece com os conselheiros do dia a dia. Ou seja, pessoas que aconselham a vida das pessoas. Podem ser amigos, podem ser parentes, podem ser pessoas que dão conselhos que têm um fundo de verdade, mas eles não estão enraizados na verdade absoluta. Existem pessoas, irmãos, que são direcionadas por muitas coisas. A palavra de Deus diz que a revelação, as escrituras, são os oráculos de Deus. Mas existem oráculos, muitos outros oráculos, em praticamente todos os segmentos da sociedade. Por exemplo, a pregação dos falsos mestres, a pregação daquelas pessoas que fazem a filosofia, que fazem frases filosóficas, né?
Tipo, aquela que eu sempre menciono nos meus sermões, né? Você deve amar mais a si mesmo do que amar aos outros. Isso é uma influência. Pessoas que fazem esse tipo de frase e de pensamentos e que divulgam. Isso são influências, né? Músicas são oráculos. Filmes são oráculos. Novelas, livros, literatura, tudo é oráculo, desde que dê uma sensação de direção para alguém. Então, desde que promova uma ideia em alguém, para alguém agir de alguma forma, isso é oráculo. Então, tem músicas que a pessoa ouve e ela sente vontade de consumir bebida alcoólica. Tem música que a pessoa ouve e ela fica deprimida. Às vezes a pessoa acorda super bem, vai limpar a sua casa ali, tá bem disposta para limpar, aí coloca ali para ouvir aquelas músicas que falam de depressão, de tristeza. Daqui a pouco aquela pessoa está lá triste e deprimida. Então, tudo pode ser oráculo. E Satanás, ele vai representar aqui, irmãos, a figura daquele que influencia. Então, quando nós trocamos a palavra de Deus por uma influência, seja ela qualquer, alguma coisa morre. Quando Deus disse, é certo que morrereis, e o influenciador negativo diz, é certo que não morrerás, sim, vai morrer, porque Deus diz, é certo que morrereis. Então, ela não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Ela não morreu naquela hora, mas ela permitiu a entrada da morte no mundo, após Adão ter caído, né? Permitiu a entrada da morte no mundo. Então, quando nós trocamos a santa palavra de Deus por uma influência, seja da pessoa que você mais ama no mundo, pode ser um parente, pode ser alguém muito ligado a você, mas se for uma influência que não é enraizada nas Escrituras, alguma coisa morre. Então nós devemos sempre, em todas as instâncias da nossa vida, comparar todas as coisas com as Escrituras. O segundo personagem aqui nessa história é a esposa. A esposa, até então, ela não tinha um nome. Ela não se chamava Eva ainda. Ela tinha um reconhecimento. Ela vai perder esse reconhecimento. Mas ela tinha um reconhecimento. Veja aqui, Gênesis 2, 22 e 23. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Aqui, ela tinha um reconhecimento. Adão olhou para sua mulher e falou assim, ela é minha carne, ela é osso do meu osso, ela sou eu, ela é parte de mim, ela é a minha vida. Do jeito que eu cuido de mim, eu cuido dela. Do jeito que eu amo a ela. Ela sou eu. Ela tinha um reconhecimento. Mas esse reconhecimento foi perdido. Agora, ela vai ter uma função de gerar a vida humana. Veja Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres vivos. Então, note, é um nome de honra? Continua sendo nome de honra? Continua. Mas entenda como Eva começou a perder-se. Adão também começou a perder-se, nós vamos falar sobre ele. Mas como Eva começou a perder-se quando ela deu ouvidos à influência. Quando ela abandonou o que Deus falava que ela sabia tão bem. Porque Satanás, a serpente pergunta para ela, o que você não pode fazer aí? Ah não, Deus disse que eu posso comer de tudo. Ela conhecia, ela sabia. Deus deu essa ordem para o homem, mas ela e o homem eram um. Carne da mesma carne, osso do mesmo osso, eles eram um. Eles eram uma unidade. Ela era a costela dele, que se transformou numa companheira idônea. E aí, irmãos, ela começa então a perder, ela tinha um reconhecimento, agora não, agora ela tem uma função. Uma função de honra, é uma função de honra. Mas ela começa, o pecado começa
a desmobilizar tudo. O pecado começa, Deus trouxe a ordem. Satanás influenciou através de Eva e depois Eva para o seu marido o caos. Então, dentro daquela ordem que Deus criou, foi semeado o caos. E essas coisas foram se corrompendo, se desligando, se desestruturando. E agora ele já não via mais ela como a minha costela, osso do meu osso, carne da minha carne, sou eu que está ali. Não, agora via ela e falou assim, é a mãe de toda a humanidade. Reafirmo, é uma função de honra. É um estado de honra ainda assim. Mas já não era mais aquele estado de reconhecimento que tinha. O pecado começou a fazer isto. Hoje existe uma luta social que se chama, é um crime, né? Uma luta social para combater esse crime, um crime que se chama feminicídio. Veja a que ponto o pecado levou a humanidade. Hoje mulheres são agredidas, são mortas, porque existe uma incompatibilidade, alguma coisa assim. O homem toma aquela sua esposa, eles se casam e um dia ele mata ela. Veja o que o pecado trouxe para a humanidade. Veja que uma influência que parecia não ser tão ruim, porque tinha uma parte de verdade ali, foi uma meia verdade, mas não foi a verdade inteira. Veja que uma pequena influência com uma aparência tão inocente causou. Ela poderia pensar, não, mas a serpente, o próprio Deus criou a serpente. Realmente o fruto é bom para o paladar. Eu acho que não vai morrer não, né? Deus é tão bom, tão misericordioso, acho que não é só porque eu vou dar uma mordidinha aqui nesse fruto, que Deus vai me matar. Eu acho que Deus não vai fazer isso. Deus é tão misericordioso. E então, irmãos, esse tipo de pensamento distorcido, misturando verdade com engano, verdade com desobediência, verdade com traição, verdade com mentira, foi causando todo tipo de pecado que foi entrando no mundo. Então a esposa, ela tinha um reconhecimento. Agora ela tem um nome. Em idiomas latinos, como o nosso, a etimologia da palavra fêmea vem de fome. Eu não sei se em outros idiomas que deram origem, né, a vários outros idiomas, se é assim também. Mas os idiomas que vêm do latim, a palavra fêmea, ela tem a ver com fome. É com fome. O que significa isso? Significa que o marido, ele tem que alimentar a sua mulher para que ele tenha a sua prole. Essa é a etimologia da palavra fêmea. Então, a ideia é mais ou menos assim, imagina o homem da caverna, vamos pensar assim, né? Para ficar mais fácil. Então, ele saía, trazia a caça para alimentar a sua mulher. Porque a mulher alimentada, do corpo dela, ela alimentava o seu filho que estava sendo gerado e depois mantinha a vida dele do próprio corpo dela, que ela teria que amamentá-lo. Então, da mulher, o homem dependia da mulher para ter a sua prole, né? Então, ele alimentava a mulher para que a mulher com o seu corpo alimentasse o seu filho que estava sendo gerado e depois essa mulher mantivesse a vida do seu filho através da amamentação, né? Então, o homem, aliás, a mulher, ela tem o seu corpo e o seu corpo gera e mantém a vida. O apóstolo Paulo, ele fala que a mulher, ela foi preservada pela sua função de mãe, mãe do Salvador da humanidade. Não fosse a mulher, não teria o Salvador da humanidade. O terceiro personagem que nós vemos aqui é o marido. E o marido, ele faz a vontade da sua esposa. Mas, neste caso aqui, ele está fazendo a vontade da sua esposa em detrimento à vontade superior, que é a vontade de Deus. Então, veja como a mulher, como ela perdeu a sua condição, e ela serviu de instrumento para que o marido perdesse a condição também. Então, olha só, como houve a influência
da serpente na mulher, a mulher se tornou a própria influência negativa no marido. Mas isso não omite a culpa do marido, porque o marido também conhecia a lei de Deus. Desse fruto não comerás. Então, ela foi perdendo aquela condição de ser uma com ele. E no buraco que ela caiu, ela puxou ele para cair também. E ele, em vez de firmar-se, ele voluntariamente se jogou com ela no buraco. Então o homem faz a vontade da esposa ao desobedecer e comer o fruto, mas sente em sua consciência o peso da iniquidade. Olha só uma sutileza que tem aqui, irmãos. Ambos fugiram e se esconderam. Veja aqui, Gênesis 3:8. Quando ouviram, né? Aqui está no plural, então só tinha os dois, Adão e Eva. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor seu Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Os dois fugiram e se esconderam de Deus. Mas o homem ele entrou num estado tão deficitário da própria consciência dele, ele começou a se perder tanto dentro de si mesmo, e entendendo isso, é uma das formas da gente entender porque Deus chamou: onde estás? Tem pessoas que falam assim: mas Deus não é onisciente, então como é que Deus não sabia onde eles estavam, né? O homem começou a se perder tanto no seu estado de consciência, ele fez a vontade da esposa, desobedeceu e comeu. Mas aí ele sente na sua consciência o peso da iniquidade. Ambos fugiram e se escondendo, mas o marido responde apenas por si. Veja aqui no verso Gênesis 3:10. E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse estado que chegou a um ponto de uma neurose, passou por culpa, passou por vergonha, agora era medo puro, era um medo tão assolador, que ele nem se preocupou com a sua mulher. Agora ele estava ali respondendo por si mesmo: não, eu tive medo, desculpa, eu me escondi. Ele não falou assim: não, nós tememos, nós tivemos medo, por favor, não pese sua mão sobre a minha esposa. Ele em nenhum momento ele tomou essa postura aqui. Tudo isso, irmãos, que está sendo falado aqui, é efeito do pecado. O pecado, ele vai... Isso aqui acontecendo ali ainda antes deles serem expulsos do jardim. Quando Deus chama a consciência: onde está? Onde você está agora? Dentro do que você fez? Com essa troca absurda que você fez? Onde você está agora? Qual é o seu estado de consciência? O que está acontecendo dentro de você? Olhe para você mesmo. Tente identificar o que está acontecendo com você. É isso que Deus está fazendo. E ele então agora é como se a mulher não fosse o osso do osso dele, não fosse carne da carne dele, não fosse mais a varoa, não fosse mais uma com ele, uma unidade. Agora ele está tão desesperado dentro do seu estado de consciência, ele está tão perdido, que ele fala: eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu tive medo, a única coisa que ele consegue falar: eu tive medo e me escondi do Senhor. Seu estado agora de consciência é perturbador e incapaz de se reverter por ele próprio. Ele até toma uma providência, mas toma uma providência tão inadequada, ineficiente, ao tentar esconder a sua vergonha. Veja aqui, Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmão, isso aqui não era roupa. Aqui está, essa palavra aqui, ela está bem traduzida por cintas. Era algo como uma tanga, né? Só escondia as partes íntimas. Não era uma roupa. Era uma providência. Ele tomou uma providência, mas uma providência inadequada. O homem tornou-se incapaz. Aquele que Deus falou assim: olha, pode colocar o nome em todos os animais. Você vai governar sobre tudo isso. Agora eu não conseguia governar sobre o seu próprio estado de vergonha, a sua própria incapacidade de estar na vida. Ele simplesmente faz cintas para ele.
algo que não podia suprir o que o corpo deles precisava, não era uma roupa. Aí vai entrar aqui no quarto personagem, que é Deus. Deus trata o homem eficazmente. A despeito dessa incapacidade, o homem se perdeu dentro de si próprio e não conseguia tomar providências simples para sua própria subsistência ali naquele jardim mais. E ele não conseguia mudar a situação da sua própria vergonha. Ele não conseguia fazer isso. Ele fez uma situação paliativa lá. Mas aí Deus, ele trata o homem eficazmente. Qual que é a primeira coisa que Deus faz ali, depois de chamar o homem à consciência do que estava acontecendo com ele? Olha como Deus é justo e misericordioso. Deus poderia simplesmente punir o homem, mas Deus faz todo um tratamento com ele. Deus faz todo um tratamento na mente dele. Entenda o porquê que essas coisas estão acontecendo com você. Entenda porque essas coisas sobrevieram a você. E procure entender a minha misericórdia agora. O que eu pretendo fazer para recuperar a dignidade que vocês perderam. Então Deus, a primeira coisa que Deus faz depois de chamar a atenção dele para o seu estado de consciência, Deus produz roupa eficaz, que elimina a vergonha e reveste o corpo deles. Porque agora, no mundo amaldiçoado pelo pecado, Gênesis 3,17 fala que a terra foi amaldiçoada por causa desse pecado, né? Agora no mundo amaldiçoado pelo pecado, haveria frio, haveria espinhos, haveriam insetos, haveriam plantas venenosas, haveriam diversos problemas que eles deveriam lidar. E nus, eles iam ter uma certa dificuldade. E Deus então derrama o sangue inocente pela primeira vez na terra, representado não, pelo animal, representando o perdão do pecado. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus poderia criar algo para ele. Deus poderia pegar folhas e fazer uma vestimenta de folhas. Seria ineficaz isso. Então é necessário agora o quê? Derramar sangue, tirar a pele de um animal, para que pudesse revestir a coroa da sua criação, que era o homem e a mulher. De toda a criação, Deus disse, haja isso, haja luminosos, haja isso, haja aquilo. O homem e a mulher, Deus fez com as suas próprias mãos. Amor puro. E agora então Deus, ele tem que derramar sangue, um sangue inocente. Não foi aquele animal que pecou. Mas Deus teve que derramar o sangue inocente para retirar a pele do animal e revestir o corpo deles, eliminando a vergonha. E este sangue derramado vai providenciar para eles, futuramente em Cristo, o remédio para a culpa, que é o perdão, o sangue de Cristo derramado, que vai eliminar a culpa do ser humano. Então, além de Deus produzir uma roupa eficaz, eliminar a vergonha, revestir o homem, apontar para a sua misericórdia no sangue derramado que vai trazer o perdão, ele providencia o cuidado para que essa situação do homem não se perpetue. Veja aqui Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Deus expulsa o homem, nesse jardim havia a árvore da vida. Se o homem comesse dessa árvore da vida, ele iria prolongar-se perpetuamente naquele estado. Estado de culpa, vergonha e medo. Então, quando Deus expulsa o homem do jardim, não é que Deus está fazendo uma represália contra o homem, não é que Deus ficou
quis se vingar do homem, ou coisa assim, não. Deus começa já a proteger o homem, através da roupa, através do sangue derramado que vai apontar para Cristo, e expulsa o homem de lá, para que ele não venha agora, já comeu do fruto proibido, para que ele não venha agora comer da árvore da vida também, que vai ser apresentado somente lá no Apocalipse depois, né? Que ele não venha comer dessa árvore e perpetue o seu estado. Irmãos, são tantas lições que a gente pode tirar daqui, que se alguém hoje está em estado de culpa, estado de vergonha, estado de medo, isso não precisa se perpetuar na vida dessa pessoa. Não precisa. Existe um Deus misericordioso que moveu todas as coisas para reparar no homem o erro que o homem cometeu ao cair. Existe um Deus que pode mudar e transformar qualquer situação, qualquer conflito interno que uma pessoa esteja vivendo. Então Deus, ele produz roupa eficaz, ele providencia o cuidado para que essa situação do homem não se perpetue e providencia o Salvador. Veja aqui, Gênesis 3,15 é conhecido teologicamente como proto-evangelho. A primeira manifestação aqui do evangelho que vai operar a fé na vida das pessoas, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente é Cristo. Este te ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, a cruz. Então veja que primeiro despontar do evangelho aqui já foi logo lá. E aí então Deus providencia o Salvador da humanidade. E como que ele providencia isso? Oferecendo o seu esconderijo. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Embora o homem tenha se lançado no mais profundo abismo, embora o homem tenha entrado num estado emocional, um estado de consciência perturbador e desesperador, que ele se perdeu dentro de si mesmo. O homem se perdeu no seu próprio universo. Embora o homem tenha manifestado tantas fraquezas e a sua incapacidade até mesmo de solucionar as suas próprias vergonhas e a sua própria culpa, Deus providencia um esconderijo por todos os perigos externos ou internos que podem afetar o ser humano. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus também, essa providência do Salvador, não oferece apenas um esconderijo, oferece também a paz de volta, oferece o retomar da paz, porque quando eles caíram, o estado de consciência tornou-se totalmente perturbador. Eu chamei até de neurose aqui, porque o homem estava perdido e devastado por um medo tremendo. E aí então Deus agora restaura a paz através de Cristo. Veja só, João capítulo 14, eu sei de cor, mas como eu quero uma fidelidade ao versículo, eu vou ler aqui, 14, 27, irmãos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha aqui a diferença do primeiro estado com o segundo. A ideia aqui é voltar ao primeiro estado. Não como o mundo eu te dou essa paz. Não fazendo cintas e situações paliativas para que você sinta um certo conforto momentâneo. Não como o mundo pode te oferecer, mas como era antes, uma paz integral, plena, inteira, onde você vivia sem essa culpa, sem essa vergonha, sem esse medo avassalador. Então ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo. Portanto, não se turbe o vosso coração, e olha só, não se atemorize. Não se atemorize, porque este meu amor
É como se Deus falasse assim para nós agora: esse meu amor representado na pessoa do meu Filho, que se fez um de vós, vai te restaurar a paz de tal forma, e esse amor é tão poderoso, que esse amor lança fora todo medo. Porque nós vamos oferecer um esconderijo para você, e debaixo das nossas asas você está seguro. Aqui é a ideia mesmo daquela ave que coloca seus filhotinhos embaixo das asas para proteger. Só que aqui é as asas de Deus mesmo, intransponível por qualquer perigo, seja externo ou que surja no interior do homem, da sua mente, do seu estado corrompido pelo pecado. E, além da providência do Salvador, além de oferecer o esconderijo, a paz, oferece também a proteção. 1 João 5,18 diz que aquele que está em Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, irmãos, quero concluir essa pequena meditação lembrando como Deus começou a sua providência, toda essa providência de amor, de misericórdia, de proteção, de cuidado. Como que Deus começou essa providência no homem caído? Chamando este homem a entender o seu próprio estado de consciência. Onde você está? O que está acontecendo com você? Irmãos, não adianta professar uma religião se você não entende o que está acontecendo com você, se o que está acontecendo no seu interior não for tratado. Não adianta você simplesmente professar uma religião, cumprir todos os preceitos, seja a religião que for, incluindo o cristianismo. Não adianta você cumprir todos os preceitos de uma religião se você está defasado, devastado por dentro, por culpa, por vergonha, por medos, por uma neurose qualquer. É necessário ser tratado. Por isso que o Evangelho, é só o Evangelho que vai operar a verdadeira fé no interior da pessoa. Não é algum tipo de simpatia, algum tipo de crença. Simpatia que eu digo assim, simpatizar com uma religião, uma igreja, um pastor, um padre, alguma coisa. Não é isso. Mas é a palavra viva e eficaz, que penetra até o ponto de separar, é como uma espada de dois gumes, que penetra até o ponto de separar alma e espírito, junta e medula. É essa palavra que é regeneradora, que limpa de dentro para fora e vai lançar todo o medo, toda a culpa. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, diz o apóstolo Pedro. Então, irmãos, como Deus, no começo da sua providência, começou a sua providência perguntando ao homem: onde está? Procure, com sua sinceridade, responder a Deus essa pergunta. Não tenha medo, por pior que seja a sua situação, por pior que seja, muitas vezes é pecado. Muitas vezes eu nem vou responder para Deus porque eu pequei, estou em pecado. Responda para Deus assim mesmo, porque Ele é misericordioso. Se Ele quisesse te fulminar, Ele já teria feito. Ele está te oferecendo graça, misericórdia, perdão, te reestruturando. É isso que Ele está oferecendo, através do Santo Evangelho. Confiança, paz, que as coisas voltem ao lugar, que você não deixe mais o caos que Satanás trouxe, mas que você volte à ordem que Ele estabeleceu quando Ele criou as coisas, e isso através de Cristo. Procure com sua sinceridade responder a Deus essa pergunta: onde está? E caso perceba que está no estado de culpa, vergonha, medo, ou outro sentimento perturbador qualquer, eu te aconselho, aceite a providência de Deus. Cristo é a resposta de Deus para os conflitos internos do homem. Quero convidar para, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com um canto chamado Minha Paz vos dou.
Convido a amada congregação que se coloque em pé. Faremos uma oração de encerramento, após a oração a bênção. E após a oração, após a bênção, como é nosso costume, teremos alguns avisos. Oremos. Pai eterno, santo, glorioso, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor demonstrou a sua providência, o seu cuidado, o seu amor, ó Deus, para com a humanidade, desde o momento da queda, Deus. O Senhor nunca abandonou, ó Deus. O Senhor nunca, Deus, deixou de usar de misericórdia com os seus, com o seu povo. E nós te agradecemos profundamente, Deus, porque assim como Adão caiu, nós caímos também, Senhor. Assim como Adão teve sentimentos de culpa, vergonha, medo, esses sentimentos nós estamos expostos a eles também. E o Senhor, Deus, é o Deus que providencia não só o alimento físico, Deus, mas o Senhor nos providencia, Deus, a paz interior, ó Deus, o remédio, ó Deus. O Senhor elimina a culpa. O sangue precioso de Jesus Cristo, Deus, elimina toda a culpa que os nossos atos mereciam. Então, Deus, nós somos profundamente gratos ao Senhor e queremos, Deus, professar sim a nossa fé, ó Deus. Se o Senhor nos der graça de estudarmos os 12 artigos da nossa fé, queremos nos aprofundar para cada vez mais sentirmos gratidão pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, nos protegido, nos amparado. Muito obrigado, Deus, por esta igreja local e pela tua igreja, Deus, espalhada em todo o mundo. Muito obrigado, Deus, pela tua santa palavra, pelo teu evangelho. O Senhor sempre preservou, Deus, nos períodos mais tenebrosos da história da humanidade, de perseguições, de queimas de Bíblia, de proibições da Bíblia. O Senhor sempre preservou a sua palavra, Deus, e ela chegou até nós. Providencie também, Deus, que ela seja preservada para gerações futuras, Deus, e que outros também possam ser abençoados, beneficiados com a tua santa palavra. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade na tua santa presença. Pedimos, Deus, de forma especial para a nossa irmã Célia, Deus, que está internada, Deus, cuida dela, por favor, Senhor. Se for da tua graça, Deus, restaure plenamente a saúde dela, que possamos ter alegria, Deus, de mais tempos de convívio, Deus, para que seu nome seja glorificado, Deus. Nós lhe pedimos também por todos os demais enfermos, e se for da tua vontade, da tua graça, Deus, ministre a tua cura. Estenda a mão aos tentados, Senhor, traga paz aos aflitos, que esse evangelho, Deus, que transforma, Deus, que opera a verdadeira fé, que lança fora todo medo, Deus, toda angústia, toda aflição, ó Deus, possa ser apresentado para mais pessoas. Muito obrigado pela tua graça e amor. Abençoe o nosso país, ó Deus. Abençoe os projetos aqui da nossa igreja local, que é tua, e que seu nome seja glorificado em tudo. Também lhe pedimos, traga paz a Jerusalém, ó Deus. Se for da tua vontade, que aquela guerra termine e que as pessoas parem de sofrer ali, Deus. Muito obrigado pela tua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos pelo povo de Israel e também da Palestina, Deus, que esse sofrimento termine. No nome, se for da tua graça, no nome santo e poderoso de Jesus, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmão.